Pois, neste vídeo quero falar acerca da falácia do apelo à popularidade. Ela pode ser pensada a partir de vários pontos. Uh, Nomeadamente, quando uma pessoa pensa acerca da verdade, da realidade e do conceito de normalidade e até de certo ou errado, se assim se pode dizer, e até em termos da teoria política, forma como muitos políticos lidam com as massas, com o povo, nas suas candidaturas, por exemplo, nos seus discursos. Então, uma das falácias, um dos tipos de falácia associados à falácia do pela popularidade é como se fosse a falácia do apelo à tradição, a falácia do apelo à maioria. É um apelo à quantidade. Por exemplo, algo é verdade quando muita gente acredita nisso. Se muita gente acredita nisto ou naquilo, então é verdade. Se muita gente acredita em Deus, então é verdade que Deus existe. Se pouca gente acredita em Deus, então é verdade que Deus não existe. Isto são pequenos exemplos da falácia pela maioria, em que não há uma busca adequada pela realidade, pela verdade, pela ética, pela justiça, mas sim um apelo a uma maioria. Como se uma maioria determinasse algo ser certo ou errado. Vamos imaginar, por exemplo, houve alturas na humanidade em que a escravidão era aceite por maioria. A escravidão é correta só porque uma maioria acredita nela. A escravatura é correta só porque uma maioria acredita nela. Não, claro que não. Algo não é correto só porque há uma maioria a valorizar, uma maioria a acreditar. Algo não passa a ser verdadeiro. A Terra não gira. Os planetas não giram à volta da Terra só porque uma maioria acredita no geocentrismo. Uma coisa é aquilo que a população acredita, aquilo que uma maioria acredita, aquilo que muita gente acredita, uma questão de quantidade. Outra coisa é a realidade por si só. Portanto, não devemos confundir só porque há uma maioria que acredita numa coisa, ou que valoriza uma coisa, ou que faz uma coisa, ou que age de tal maneira, não quer dizer que é verdade, ou que é certo, ou que é errado, seja o que for. Outra das formas de apelo à polaridade é em termos de teoria política ou em termos de discurso político, quando um político, para atrair votos, utiliza a falácia também do apelo à emoção, que é também uma falácia do apelo à maioria da população, por exemplo, uma maioria que pretende atingir. Há aquele exemplo da pessoa, de um político que por acaso tem terrenos, onde produz alguma coisa lá, por uma razão, onde tem, às vezes, empregados a trabalhar para ele, e fala para os agricultores: eu, que também sou agricultor, que eu sei o que vocês sentem, o que vocês passam, nós temos de fazer não sei o quê. Quando muitas vezes o interesse por trás não tem nada a ver com isso, e ele próprio se calhar nem sequer está ligado à agricultura da maneira em que ele tenta transmitir. Portanto, não está assim tão sensibilizado com a agricultura, ou às vezes nem sequer tem grande consciência da questão da agricultura, tal como menciona, só para atingir o máximo possível de agricultores, sensibilizar com uma falácia do apelo à emoção, quando muitas vezes ele não participa dessa realidade relativamente à agricultura, não, está simplesmente a aldrabar, a mentir. Portanto, é capcioso. Mas como quer atingir aquela maioria, ou como quer atingir determinada população, faz essa falácia não só do apelo à popularidade, com um discurso muitas vezes populista, mas também uma falácia do apelo à emoção das pessoas. Quando uma pessoa vai a ver e às vezes as coisas que são ditas não são conforme a realidade. É uma adulteração com efeitos retóricos, com efeitos de persuasão e para atrair votos, por exemplo. Isto tem muitas formas, a falácia do apelo à polaridade tem muitas formas de ser pensada. Neste caso já falei a questão da verdade ou não verdade, a questão do certo ou errado, a questão da justiça, a questão da ética e também a questão da tradição, também a questão do discurso político, manipulador muitas vezes. Onde as pessoas até podem pegar numa coisa que pode ser
um pouco de verdade. Neste caso, o exemplo que eu dei é do político que também tem algumas terras, que também cultiva por alguma razão, se calhar nunca vai lá, mas pronto. E que a partir dessa realidade, que poderá até ser verdade, só uma parte, cria todo um discurso como se vivesse as vicissitudes dos agricultores, quando no fundo não passa muito disso. Então não se trata apenas de uma falácia do apelo à popularidade, trata-se também de uma falácia do apelo à emoção, porque elas são muito ligadas. E nós devemos estar atentos. Não só para não fazer aos outros, como também para não nos deixarmos manipular pelos outros. E até para nós organizarmos as nossas ideias. Quando uma pessoa reflete acerca da realidade, das crenças relativamente à realidade, à verdade, nós não devemos acreditar em algo só porque uma maioria acredita. Nós não devemos seguir simplesmente maiorias. Se uma maioria acredita que é a realidade, então é a realidade. Se uma maioria acredita que é verdade, então é verdade. Se uma maioria, até para colocar em causa os cientistas, se uma maioria de autoridades científicas acredita que é verdade, então é verdade. Ou acredita que é realidade, então é realidade. Ou acredita que não é realidade, então não é realidade. Quando Albert Einstein, houve uma teoria que ele lançou, acho que foi até a teoria da relatividade, até para a questão da... Porque uma coisa é ser físico teórico e lançar teorias num escritório, outra coisa é o físico experimental. E acho que foi a teoria da relatividade, não foi propriamente a teoria relativa aos fotões. Mas pronto. Uma maioria não acreditava naquilo. Nem sequer conseguia compreender. Ele nem ganhou o prémio Nobel relativamente à teoria da relatividade, se não me engano. Foi relativamente a outra teoria. Do efeito fotoelétrico, se não me engano. E só porque uma maioria não acreditava, não concordava, ou seja o que for, não quer dizer que isso não tivesse certo. Ou que não tivesse um fundo de verdade, um fundo de realidade. E só não sei quantos anos mais tarde, bastante anos mais tarde, é que através de uma experiência, acho que foi com um eclipse, que já não me lembro agora, solar talvez, é que se provou que de facto existia uma distorção de espaço-tempo. Acho que é assim, que eu também não conheço profundamente a linguagem científica. E o facto de muitos cientistas não concordarem, muitos cientistas não acreditarem, muitos cientistas não valorizarem, não conseguirem ver, não significa que não existia ali algo para ver. Não existia ali um fundo de verdade, um fundo de realidade. E só porque uma boa quantidade de cientistas, se calhar por apego, principalmente os britânicos, por apego à figura, à autoridade, ao ídolo Isaac Newton, e só porque uma data de autoridades nesse sentido não acreditava, não valorizava o trabalho de Albert Einstein naquele momento, aquele específico da teoria da relatividade, se não me engano, não quer dizer que não fosse realidade. Ou que não era realidade. Ou que não tinha um fundo de verdade, de realidade. Que não era certa, de uma maneira ou de outra. As verdades científicas, temos de compreender que elas são provisórias. Não? Acreditar cegamente em verdades absolutas. Até aparecer uma teoria melhor, fica aquela. E aqui a questão, o princípio da falsificabilidade ou de Karl Popper, acho que é importante conhecer para se compreender melhor. E até a estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn. Portanto, nós vamos estar atentos, cuidado com a falácia do apelo à popularidade. Às vezes é dentro de determinados meios, não quer dizer que seja população no sentido geral, mas dentro de determinados meios há uma generalidade que acredita em determinadas coisas, ou que não acredita, ou que valoriza, ou que não valoriza, o que acha certo, ou que não acha certo relativamente a determinados assuntos, seja eles quais forem, e o facto de haver uma maioria não quer dizer que esteja certo. As coisas, entretanto, vão mudando. E as grandes revoluções, os grandes génios, as grandes transformações, as grandes boas novas, elas acontecem essencialmente por minorias, por revolucionários. Às vezes por uma só pessoa. E só porque às vezes só existe, entre aspas, uma pessoa acreditar numa coisa, não quer dizer que ela não seja certa. Só porque há uma maioria a acreditar noutra. Houve uma altura que até se fazia uma brincadeira em que era só quase Albert Einstein e um outro cientista, acho que era matemático, que compreendiam verdadeiramente a teoria da relatividade e tudo aquilo que estava por trás. O facto das outras pessoas não compreenderem não quer dizer que não fazia sentido aquilo que ele tinha desenvolvido, aquilo que ele desenvolveu. Estou a dar esse exemplo, poderia dar outros.
Nós temos de ter cuidado que as grandes revoluções, os grandes génios, as grandes boas novas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, quase sempre, começam por minorias. Por uma só pessoa, por vezes. E o facto de ser uma só pessoa a acreditar naquilo inicialmente não quer dizer que seja errado. E eu, da mesma forma, ao contrário, mas o facto de ser muita gente a acreditar em algo não quer dizer que esteja certo. Ou que não haja algo melhor. Algo melhor muitas vezes por parte de minorias. Portanto, cuidado com a falácia do apelo à popularidade. Neste caso, cuidado com a falácia do apelo à quantidade, do apelo à maioria. E até em termos da teoria política, cuidado com os discursos políticos que com muita frequência se usam a falácia do apelo à polaridade. Com um apelo à emoção. Olhem para mim que eu sou sensível, que eu identifico-me com os vossos problemas. Quando a pessoa está num ponto de situação, de circunstância, de condição de vida muito diferente, por vezes, do resto da população. Isso, às vezes a sua vida é muito mais divergente do que convergente relativamente à vida da população no sentido geral. Neste caso estou a falar em populismo também. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão filosófica acerca da falácia do apelo à popularidade, que envolve outras falácias, como é óbvio, até em termos de teoria do conhecimento ou filosofia do conhecimento. E se gostarem do meu vídeo, ou destes dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.